capítulo 10, a partir do verso 1. Levíticos, capítulo 10, verso 1, assim. Está escrito, vou ler, os irmãos acompanham. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, porque lhes não ordenaram. E então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei glorificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Moisés chamou a Misael e a Josafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai o vosso irmão de diante do santuário para fora do arraial. E então chegaram-se e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e a Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo, não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Amém. Querido Deus, nós somos gratos a Ti nessa noite, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez, poder estar diante da Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te bendizer, Te exaltar e Te engrandecer, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pelo Teu grande e incomparável amor. Continue, ó Pai querido, com a Sua boa mão estendida sobre nós, nos dando da Sua graça e entendimento em todos os sentidos do Teu querer e da Tua vontade. Assim oramos e Te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos dá o Senhor nessa noite de poder estarmos congregados, estarmos na casa do Senhor uma vez mais,
para servir ao Senhor, cultuar Ele. Eu louvo a Deus para os irmãos que domingo conduziram o culto. Domingo nós tivemos então domingo lá na congregação de 14 meses para tratar de algum assunto lá e tinha uma certa urgência de ser tratado. Acabou que chegando lá, no horário do culto, Deus manifestou no arraial quando terminou o culto e precisava ser resolvido, estava resolvido para a glória do nome do Senhor. Deus continua sendo o Senhor sobre todas as coisas. E Ele tem poder de fazer o impossível tornar-se possível. Os discípulos disseram logo: Senhor, quem poderá se salvar? E o próprio Jesus explicou dizendo: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que foge do nosso controle, aonde se esgota nosso limite, aí começa o agir de Deus. Aleluia. Deus, Ele nos dá a oportunidade de desenvolvermos a inteligência que Ele nos deu. Deus, para cada um de nós, irmãos, Ele nos deu capacidade. Ele nos deu inteligência e nos deu meios pelos quais a gente pode batalhar, a gente pode lutar, a gente pode perseverar e a gente pode permanecer. Pastor, e vencer? Quando a gente não dá conta de vencer, aí o Senhor vence por nós. Quando a gente não consegue, porque usar a vara era com Moisés, agora abrir o mar era com Deus. Dar 7 voltas durante 7 dias em volta dos muros de Jericó era para Josué e os sacerdotes. Agora derrubar muro era com Deus. Então, quando o meu e o seu limite ele se esgota, aí entra o agir sobrenatural de Deus para mudar a história e para que o nome do Senhor seja glorificado plenamente. Em todas as instâncias da vida, fico a pensar que quando Gideão ele faz a santa convocação, que aqueles mais de 30 mil homens eles se dispõem a irem à guerra, eu fico a pensar que Gideão, quem sabe em algum momento ele não pensou, vai ser nome para nós. Tanto de um desse, aí Deus disse assim: você quer saber de uma coisa, Gideão? Se vocês forem nesse monte todo aí, depois que vocês vencerem a batalha, vocês vão dizer que o braço de vocês foi forte. Vamos fazer um negócio? Vamos separar um pouco desse povo. Separou um bocado e tirou. Agora vamos fazer mais um teste. Separou a outra parte, tirou. Aí ficaram só 300. 300 não era o dízimo de 30 mil. Porque para 30 mil tinha que ser 3 mil se fosse o dízimo. Aí Deus disse assim: eu vou deixar só a oferta. Trabalhar só com a oferta. Porque se trabalhar com dízimo ainda dá uma quantia alta. Trabalhar só com a oferta. Vamos ver o que vai dar. Organizou a oferta no altar funcionou. E venceram os inimigos. E a vitória foi grande. E o nome do Senhor foi glorificado. Irmão, a cada dia nós precisamos entender uma coisa.
Se tudo na nossa vida fosse fácil, a Inglaterra, ela já foi palco de grandes avivamentos. E perante a época da dificuldade, a época dos desafios, a igreja cresceu muito na Inglaterra. Foram construídos mega templos, grandes catedrais, o povo se aquebrantava, servia ao Senhor. Aí depois que a Inglaterra progrediu, produziu e se tornou um país elevado, hoje o lugar das catedrais, eles são museus de depósitos de coisas arcaicas que estão depositados lá. Outros estão fechados, e assim sucessivamente. O povo não quer mais buscar Deus. Quando se fala de Deus, todo mundo se tranca e todo mundo muda de direção, porque eles estão bem, estão abastados, estão abastecidos, estão repletos de coisas materiais. Estava conversando com um irmão que trabalhou por um período lá. Ele disse que uma pessoa que chegar na Inglaterra ou nos Estados Unidos e ele quiser montar uma casa para ele morar, ele não precisa comprar, é só ir no lixão. Lá no lixão tem geladeira novinha, tem fogão novinho, tem geladeira novinha, tem cama novinha, tem utensílios novos. Eles não mandam arrumar nada e nem espera que venha dar problema. Eles trocam por vaidade as coisas. Carro eles abandonam, deixa jogado lá, e a prefeitura que recolhe os carros e leva e deixa jogado lá, de tanto que eles estão bem financeiramente. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? É só a coisa apertar que a população se volta para Deus. O povo se aquebranta diante de Deus. Quando a gente não tinha, irmãos, era mais fácil, tudo era mais fácil para a gente fazer um sacrifício, tirar uma noite inteira de oração, clamar, fazer um propósito de 15, 20 dias no jejum e na oração, no sacrifício, no pão e água. Fazia. Agora a coisa ficou mais fácil. A gente fica pensando como é que vai dormir mais, né? Como é que vai ficar mais, como é que vai ficar melhor, acabou a oferta, vai lá, compra um ar-condicionado, não fica bom, compra outro mais novo, e vai levando, de certa forma, que as coisas elas vão mudando. Aos poucos a nossa crença ela vai mudando. Aos poucos a nossa aptidão espiritual ela vai mudando. Você quer ver uma coisa difícil, irmão? É quando você está morando de aluguel, que você não tem um serviço fixo, que aí você fica dependendo daquela diariazinha que você ganha para inteirar, e você inteira e fala, agora eu já inteirei do aluguel. Aí quando chega em casa todo animado, com o aluguel já separado, aí lá chegou o talão de energia. Ah, meu Deus, já está perto de vencer. Aí corre atrás do talão de energia. Quando arruma o talão de energia, lá chega o talão de água. Aí arruma o talão de água, aí lá vem o aluguel de novo. E aí o camarada ora, cansado, dorme lá de joelho, mas não para de orar. E busca mesmo, porque não tem outra saída. Então vocês querem ver uma coisa boa? É quando a gente tem a oração até muda. Senhor, eu estou aqui, vou dormir, amém. E quando faz assim, pelo menos, né? Porque tem gente mesmo assim que faz. Mas nós precisamos entender que nunca podemos sair da dependência do Senhor. O dia que nós
nós deixarmos a dependência de Deus, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. E vamos ser alcançados pelo mal, e o mal vai nos destruir. Porque enquanto estivermos na dependência de Deus, a boa mão de Deus nos guiará, nos protegerá e nos dará o escape para o momento certo. O bom do nosso Deus, irmãos, é que Ele não nos abandona. Ele nunca nos deixa. Vocês sabem uma coisa, irmãos? Que Deus nunca nos deixa só. Nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que viramos as costas para Deus. Nós é que separamos de Deus. E o diabo, quando ele fica tentando o homem a praticar delitos desagradáveis a Deus, ele pinta um quadro tão cheio de entusiasmo para o homem, aparenta a coisa ser tão boa, aí depois que o homem cai no laço que ele abre, aí ele fica à distância dizendo: está vendo? Eu disse, né? Parece a história que o moço contou, disse que tinha um certo homem que ele trabalhava com uma ferramenta chamada enxó. Não sei se aqui alguém conhece. A enxó, ela é uma machadinha que ela é dobrada ao contrário, assim, um cabinho de madeira. E o aço que é feito, aquela ferramenta, ele é um aço que pega um corte violento. E antigamente, no tempo das coisas mais difíceis, as pessoas derrubavam uma árvore redonda e cavavam sempre daquela árvore redonda, grossa, até fazer uma canoa. Aí, quando o historiador tinha um dia, ele contando o exemplo, ele disse que um dia o cão chegou perto do fazedor de canoa. E o homem trabalhando com enxó, trabalhando para lá, trabalhando. E ele dizendo, o cão lá de longe, olhando o homem trabalhando, fabricando a canoa, e o cão dizendo para ele: desse jeito você corta o nariz. Desse jeito você corta o nariz. Até que o homem não vigiou e disse assim: eu só cortava se fizesse assim. Passou o contrário e tirou o nariz. O diabo, isso pode ser uma alegoria, mas faz sentido. Porque na proporção que você procura mais se aproximar de Deus, é como que sempre o diabo estivesse dizendo: não precisa disso. Isso não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. E daí a pouco nada mais precisa. E o certo é que, enquanto você está equilibrado, irmãos, enquanto você está de pé, está dando conta de andar, você dá conta de ir em busca do recurso, do socorro. Mas quando você não dá mais conta de andar, aí o que acontece? Você fica prostrado. E depois que fica prostrado, é difícil conseguir se levantar. As pessoas que já tiveram malária vão entender o que eu vou falar. A malária, ela começa com muito frio. Todo dia naquele mesmo horário você sente muito frio. E você embrulha 9 horas da manhã, o sol quente, você embrulhado, embrulha com a coberta, embrulha com duas, e o frio, não tem nada que passe o frio. Nos 2 ou 3 primeiros dias que começa a malária, se você se levantar e sair em busca do recurso, você sobrevive bem. Agora, se você passar do 4º dia para frente, aí você não dá mais conta de andar, porque vem as dores, e todo dia naquele horário da febre vem, que ela vem destruindo tudo. E quando passam uns 15 dias, aquelas pessoas que, lá no meu estado, as pessoas que até ali pelo 12º, 13º dia, eles não iam buscar recursos, quando estava ali com 18 dias, os cabas já vinham, pegavam a rede,
que não tinha madeira para fazer o caixão, cavava um buraco, desatava a rede, só embolava a rede, passava uma corda no camarada dentro da rede mesmo e jogava já na corda, porque ele já tinha morrido. A vida espiritual, ela não é diferente. A nossa jornada espiritual, ela não é diferente. Se a gente não tiver cuidado, em meio aos embates da vida, quando a gente pensar que não, a gente não tem mais ânimo para nada, não tem mais força para nada, não tem aptidão para nada, não tem alegria para fazer mais nada, não tem ânimo para ir mais a lugar nenhum, só quer ficar parado, só quer ficar detido, só quer ficar prostrado, e o fim é a morte. A vida espiritual, a gente nunca pode, irmãos, se acostumar com a vida de crente. Nunca pode. O texto bíblico em que nós fizemos a leitura nessa noite, ele fala sobre uma situação que se desenrolou em meio à nação escolhida por Deus. E o que me chama a atenção dentro desse texto, pastor Milton, é que não foi acontecer, não foi com um congregado, não foi com um membro, não, foi acontecer com um obreiro. O próprio Deus havia dito para Arão, quando da chamada de Moisés para ir ao Egito, voltar ao Egito e tirar Israel do Egito, Moisés alegou alguma coisa para Deus. Ele disse para Deus: olha, Senhor, eu sou pesado de palavras. Ele disse: não tem problema não, você pode seguir em direção do Egito, que eu vou falar com Arão, seu irmão, e você vai falar, e você vai ser Deus, e Arão vai ser o profeta. Vai ser ele que vai interpretar, vai ser ele que vai traduzir o que eu preciso falar. Sim, senhor, maravilha. Eles vão lá, cumprem os desígnios estabelecidos por Deus. Moisés fala para Faraó o que Deus queria que fosse falado. Arão dá a interpretação perfeita. E das 9 pragas, Deus age sozinho. Mas na 10ª praga, Deus trabalha em parceria com Moisés. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, até aqui eu conduzi as coisas, eu dei as diretrizes, agora daqui para frente é eu e você. Nós vamos trabalhar em parceria. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Ele disse: a minha parceria com você vai ser a seguinte: você vai matar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro e vai untar os umbrais das portas. Senhor, mas como que vai ser esse negócio? Ele disse: não, porque vai ser assim, ó. Até aqui eu ordenei que as coisas acontecessem, mas agora eu vou usar um anjo. E qual vai ser esse anjo? O anjo da morte. É ele que vai trabalhar. Então tá bom. Moisés organiza, mata o cordeiro, unta os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. E em cada casa que o anjo da morte ia, chegava, estava verificado: bom, essa porta aqui não tem nada. Passava, ia lá, e o primogênito morria. Chegava na outra casa, a marca do sangue estava nos umbrais das portas, recuava e ia embora para outra casa. E com isso, Faraó autoriza que Moisés e Arão tirem os hebreus do Egito, e eles vão em direção ao lugar onde Moisés disse que eles haveriam de ir adorar o Senhor. Passam pelas tribulações, atravessam o mar pés enxutos, saem do outro lado,
e Deus começa a traçar diretrizes, limites e estatutos pelos quais deveriam serem observados para servirem a Deus. Irmãos, quero pegar um gancho aqui para dizer uma coisa para os irmãos. O que tem de gente hoje querendo ser crente do jeito dele, não está pouco. A pessoa quer ser crente do jeito dele. Ele mesmo se disciplina quando ele quer. Ele mesmo se coloca em comunhão quando ele quer. Ele mesmo muda de lugar quando ele quer. Ele mesmo vai onde ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. E faz do jeito que quer. E Deus estabeleceu limites para Moisés e para Arão. Ele disse: olha, Arão, é o seguinte: Moisés vai continuar sendo pastor da congregação, e você vai ser um sacerdote. Você vai ser um homem que vai organizar o sacrifício, a oferta, a liturgia, o altar. É você o responsável. Agora só tem uma coisa: existem diretrizes que eu estabelecerei com você, e uma delas é: nunca beba bebida alcoólica e depois entre nos hábitos da congregação. Não faça isso. Nunca faça isso. Nem você, nem seus filhos, nem quem lhe ajuda. O historiador diz que um dia foi promovida uma festa no arraial. E Abinadab e o seu irmão, eles foram para essa festa. Chegaram lá, eles tomaram bastante cajibrinha, ficaram doidão. E era hora de voltar para o culto. E eles voltaram para o culto muito doidão. A ideia deles não estava batendo direito. Porque o papel deles nunca era de colocar fogo, sempre era de completar o azeite. O fogo era com Deus, o azeite era com eles, mas o fogo era com Deus. E eles voltaram da festa doidão, pegaram os incensários e disseram: hoje nós vamos fazer o culto diferente. Uma turma aí que está querendo fazer os cultos diferentes, fazer os cultos tão doidão, assim, tudo virado. Só tem uma coisa, irmãos: o Deus que matou Abinadab, ele continua ainda permitindo que muita gente morra ainda por aí, engasgado com alguma coisa. Acenderam os incensários, meteram fogo e entraram lá. E quando eles entraram com um fogo estranho, Deus pegou o fogo estranho e fez do fogo uma labareda bem grande, matou eles. E o que eu acho mais profundo é que a labareda foi tão eficaz que eles viraram pó. Torrou mesmo, a tal ponto que eles foram lutar nas túnicas deles. De tanto que foi difícil a situação. E morreram porque desconsideraram o limite estabelecido por Deus. Pastor, por que hoje o cara anda por aí todo doidão? Faz igual diz o povo aí, pinta o 7 e até o 8 e está na igreja, tomando a ceia, não cai aí morto. Só que eu vou dizer para vocês, da lei para a graça teve uma diferença. Porque na lei, Deus estabeleceu o limite, e se ultrapassasse, morria na hora. Agora não. Agora o camarada, se ele não tiver cuidado, ele fica cantando bonito morto, pregando bonito morto, fica aí. E vai ficar aí até o fim. E a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar aí. E ele vai morrer e vai ficar sepultado. Quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo vão
primeiro. E os que foram sepultados, que já fazia tempo que tinham morrido, eles vão permanecer mortos, até a ressurreição do juízo do grande trono branco. Aí lá vai se ver a diferença entre o que servia a Deus e entre o que não serve. Meus irmãos, a necessidade de cuidarmos da manutenção daquilo que nós aprendemos no princípio fala muito alto na atualidade. Eu vi um tempo que conheci a Assembleia de Deus, um tempo que as mulheres não andavam de bicicleta, não andavam. Os homens não bebiam Coca-Cola, não bebiam. Andava os homens com chapéuzinho de massa, camisa de punha pontuada aqui, fechadinha aqui, e o guarda-chuva. E um dia eu fui lá na terra do Valdemir, lá depois de Santa Maria da Vitória, para uma cidade que tem do lado de baixo de Santa Maria da Vitória, e eu pensava que não existia mais igreja assim, mas quando eu cheguei lá eu encontrei, e é uma igreja batista. As mulheres ainda hoje, elas ainda não andam de bicicleta, os cabelos ainda estão intactos, do mesmo jeitinho que nasceram, e os homens ainda andam com muita cautela ainda, com muita firmeza. E eu pensava que isso tinha ficado parado pelo tempo, mas em compensação, enquanto está essa igreja ainda lá, aqui está para cá, ela está andando um pouco diferente. As coisas vão mudando. Irmão, isso aqui que eu vou dizer para os irmãos, isso aqui não era coisa que era para ser falado na igreja, não. Isso eu já falei muitas vezes em muitos cultos da Assembleia de Deus por onde eu passei. Eu falo isso para minhas filhas, falo isso para a igreja, falo isso para quem for preciso. Irmã, o comportamento da sua vestimenta não tem que ser porque alguém está pregando daqui e está dizendo, mas tem que ser porque você tem limite, e você sabe quem é que habita no seu corpo, se é que você ainda sabe que ele habita. Porque tem uns procedimentos que eles acabam deixando a identidade duvidosa. Será que o Espírito de Deus ainda está aí mesmo? Será que ele ainda mora aí mesmo? Será que ele ainda habita aí mesmo? Porque o ambiente não está assim muito propício para que o Espírito Santo more. Não está muito propício para que o Espírito Santo continue fazendo morada. Porque vai mudando as coisas. Tem uma tal de calça de copo que tem aí, que eu penso que aquilo lá não foi Deus que me pede, não foi nem Deus, Deus nem deu rascunho daquilo lá, aquilo foi o cão mesmo. Ele arrumou aquele trem lá e ajeitou e ludibriou, e tem umas irmãs que gostam daquela danada, daquelas calças. Que tem umas calças daquela lá, que me desculpem vocês a sinceridade, mas não dá para dizer que a pessoa está muito vestida, não. O trem fica complicado. De vez em quando a gente encontra uma irmãzinha estreando por aí, quebrando devagarzinho, aproveitando, pegando uma carona. Esse foi o limite que Abinadab e Abiú, eles se esqueceram do que Deus havia determinado, que não se deveria ir além do que estava limitado. Quando Deus nos
nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz, Ele nos chamou para sermos o quê? Sermos santos. Você sabe o que é o original de ser santo? É ser separado. Separado para uso exclusivo. E eu fico preocupado, irmãos. Fico preocupado. Mesmo quando eu estou vendo umas publicações dos pastores, e eles botam a irmã na frente assim para tampar, porque o cara fica lá com um tocão de calça e pegando uma carona nas praias por aí. Irmãos, crente, o pastor João diz uma coisa que eu acho muito verdade. Ele diz que depois que a gente aprende a ser crente, a gente não presta para outra coisa. Não tem graça. Eu vou perguntar para vocês, e eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Você já viu o quanto que é gostoso você estar no culto e de repente se sentir a presença do Espírito de Deus, e você vai dando glória ao nome do Senhor, e de repente uma lágrima quente desce no canto do rosto, e você chora, se enche de Deus e fala em mistério com Deus, profetiza para alguém, canta hinos espirituais. Você já viu quanto que isso é bom, irmãos? Você já viu quanto que isso é gostoso para a vida do crente? Agora eu fico a pensar, irmãos, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu não me preocupo, não é com os que estão lá longe, a distância, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Belo Horizonte, lá em Minas. Eu não me preocupo com os que estão lá, eu me preocupo com nós que estamos aqui. Como está ficando o nosso culto? Como que o nosso culto está ficando tão pobre? Outras coisas vai entrando, vai preenchendo e vai tomando um espaço e vai ficando aí, e nós estamos distantes disso tudo. É uma raridade. Eu fico preocupado, irmãos. Fico preocupado. O quanto línguas estranhas está ficando escasso na igreja. Batismo com o Espírito Santo, difícil. E dá a entender uma coisa: que alguma coisa está empurrando esse Espírito que é chamado Santo para fora, e outra coisa está ficando no lugar do Espírito Santo, que não produz o mesmo resultado que precisa se produzir. Agora de tarde eu estava vendo os irmãos sabem o que aconteceu com Uzá. Quem aqui sabe o que aconteceu com Uzá? A maior parte dos irmãos sabem. Davi está alegre, está festejando, está comemorando, e está querendo levar a arca com a presença de Deus para Jerusalém. E a arca tinha demorado muito junto com eles, a tal ponto de que ele tinha se acostumado com a arca, e ele tinha achado que tudo era normal, tudo estava bem. Ô irmão, eu venho com o povo de Deus para dizer nessa noite: não deixe tudo se tornar normal, tudo se tornar comum, tudo se tornar muito corriqueiro, que o seu culto sempre está redundando na mesma coisa, no mesmo sentido, não tem nada de novo, não tem nada de esplendoroso. E quando estava indo no caminho, que as coisas se complicaram um pouquinho, ele colocou a mão na arca
aonde jamais ele deveria colocar. E a Bíblia diz que Deus fulminou ele, e ele morreu ali. O que era? Eu pego um gancho aqui para dizer, irmão, o culto que era para ser festivo, ele está se tornando cansativo, porque a gente vem tão acostumado que a gente já até sabe, a Maria Bispo vai cantar, o Rosa de Salão vai cantar, os varões vão cantar, as crianças vão cantar e o Ágape vai cantar. Aí, se sobrar a oportunidade, a Maria Clara Mazareno canta um hino. Aí, se sobrar uma outra oportunidade, o Silas canta outro hino. E fica nessa situação. O costume com as coisas vão se adaptando na vida da gente. E a gente precisa dar uma sacudida na poeira e entender que nós não podemos ser do grupo que fica esperando para ver o que vai acontecer. Nós temos que ser do grupo que traz alguma coisa nova de Deus para somar com mais alguém e tornar o culto festivo, alegre e cheio da presença do Senhor. Cada um de nós, irmãos, somos responsáveis. Às vezes a gente vem para o culto e já vem até esperando, falar, se hoje o irmão fulano de tal pregar, o negócio vai ser arrochado. E nós? O que nós estamos trazendo? A mesma coisa. Vem para o culto, espera. Termina o culto, vai embora. Chega o dia do culto de novo, a gente tem muito animado, não está para vir para o culto, nem nada. E fica nisso. Se acostuma, vai deixando as coisas, ver como é que está, para ver como é que fica. E nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para dar fruto. O próprio Jesus disse que, ele disse, e não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designeis para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Às vezes a gente escuta uma palavra que o Senhor Jesus falou. Ele diz, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. A gente até quer que as coisas aconteçam, mas a nossa crença, devido tanto costume que a gente vai criando com as coisas, a gente não fica muito lá crente a nada. E tem uma coisa, de repente, se Deus usar alguém no meio da congregação e tiver acontecendo alguma coisa diferente, até alguém fica olhando para lá assim, parecendo que está vendo um fantasma, de tanto que está acostumado com as coisas. Mas, irmãos, aqui é o lugar da manifestação sobrenatural de Deus. Mas para que essa manifestação ela seja permanente, os limites de Deus precisam ser respeitados. Quando os limites de Deus são ultrapassados, aí ninguém faz mais distinção entre nada. Me digam os senhores, na rodinha de piada não é interessante contar piada? É. Nós estamos tendo crente que está tão acostumado, irmãos. Isso aqui que eu vou falar, irmãos, é tudo de falar. Mas eu preciso falar. Crente de cabeça branca, cabelinho branquinho, viveu muito tempo da igreja. E hoje, se passar uma vista no celular, no histórico do celular dele, vai encontrar esculhambação que até o cão tem vergonha. Sabe o que é isso, irmãos?
é o acostumar com as coisas, é tornar tudo muito natural. O que o salmista disse: não poreis coisas maus diante dos vossos olhos. E às vezes o camarada não tem, ele perdeu totalmente o respeito por Deus, pelo Espírito de Deus, pelas coisas de Deus. Ele perdeu o respeito, perdeu os limites e está fazendo tudo como se tudo fosse tudo normal. E você vai conversar com determinados camaradas que gostam disso, e ele ainda te pega um sermão que você olha e fala: o cara desse daí, até Jesus, se não tiver cuidado, tem que pedir perdão. De tanto que o camarada puxa um papo bonito assim, nós está acostumado, desceu para um ciclo vicioso e não consegue se desapegar disso. E o resultado, irmãos, a gente vai vendo. O resultado vai ficando, que é um resultado negativo. O crente, irmãos, ele é tentado. Mas o apóstolo Paulo disse com muita clareza, ele disse que Deus a ninguém tenta. Deus nos prova, mas junto com a aprovação ele nos dá um escape. Junto com a aprovação. Deus, irmão, nunca considere que Deus vai lhe dar uma carta e vai dizer: Maria José, agora eu vou botar 500 quilos no seu ombro e você vai morrer com esses 500 quilos. Não. Se ele te der uma prova de 500 quilos, ele já te deu um livramento para 1000. Você vai passar com seus 500 com um saldo de 500 pela frente. É assim que Deus trabalha. Agora, se tem uma coisa que Deus, isso aqui não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não é o pastor João Pereira, não é o pastor Hélio Rocha e nem é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Não é eles. É o próprio Deus que está exigindo. A lâmina que os sacerdotes carregavam na testa, o que estava escrito nela, na lâmina? Santidade ao Senhor. Sabe o que significa aquilo lá? Deus está dizendo: aqui a mente, ela tem que andar blindada, aquebrantada, cheia da presença do Senhor, porque o que dominar aqui é o que vai refletir aqui tudo. Você viu uma pessoa, os irmãos ficam com raiva de mim, eu vou falar só um pouquinho, que isso não serve para vocês. Você viu uma mulher, pegou a saia, deu umas 5 pregas, apertou, o trem está trincando, ela ainda está achando que está pouco. Aí ela pega, agora apareceu um que sai compridora, mas tem uma racha assim, pernona, branca, todo lá de fora. Quando você vê essa reação aqui, é porque ela está fermentada aqui. Aqui está dominado. Porque é aqui que o diabo quer o espaço. Porque aqui ele tira o seu foco da visão espiritual, tira o foco das revelações, tira o foco da profecia, tira o foco da visão espiritual. E uma pessoa cega, ela não tem como se manter bem. Uma pessoa cega, você já viu um cego andando, como é que ele anda? É difícil demais para se locomover. De vez em quando vejo o cego andando, e aquele guia do cego que é, por lei, necessário de colocar na calçada, e tem alguém que negligencia aquilo lá, e fica sem o guia do cego, e o ceguinho vai com a bengalinha dele lá, ele vai tentando, daí a pouco ele está no meio da rua, e lá vem um carro, o carro tem que amortecer, se tiver vindo devagar, se não tiver, passa por cima e atropela. O crente, quando a visão espiritual dele fica tampada, ele se torna uma presa fácil para o diabo destruí-lo, matá-lo e pará-lo e dar prejuízo à obra de Deus.
Porque se a pessoa procedesse de maneira errada e o prejuízo ficasse só com ela, maravilha, era uma questão dela. Mas o que acontece é que o mal feito, ele traz o dano para dentro da congregação. Pastor, não traz não, o senhor está inventando aí. Não traz nada. Como é que o Acã passou a mão lá na capa lá e nas peças lá e trouxe e guardou, e o exército que era tão valente saiu de primeira, logo de primeira se deu com um exército pequenininho, o exército deu para cima deles e sentou a espada e matou uns deles ainda, e lá vem eles correndo tudo de volta, e o Josué, quando viu, ficou aperreado, falando: que é isso, gente? Tanto que Deus falou conosco, que ele disse: pois é, Josué, mas não deu. Aí Josué disse: vocês vão orar. Aí foi orar, está lá orando: Senhor, Senhor, tem misericórdia, Israel deu as costas do inimigo. Aí Deus olhou para ele e falou: Josué, toma uma posição, Josué. Esse negócio aí nem é para cá não, é para ir. Dá um jeito aí. Israel pecou. Foi, Senhor, foi, pecou. E para você ter uma ideia, até o anátema está aí entre vocês. Ele disse: está não, Senhor. Eu disse para eles, eu falei para eles que não fizesse isso. Ele disse: mas está aí. É só passar a peneira aí devagarzinho que acha. Aí começou a passar os maiorais das tribos, passando. Ah, está o Acã. O que aconteceu, Acã? Não, é que eu vi uma capa Babilônia, que vi não sei mais o que, não sei mais o que. Olha, irmão, eu quero que os irmãos escutem isso aqui. No dia que o irmão está em casa, com a mente oscilante, que o irmão pega um celular e abre ele, e vê muita pornografia até topar na garganta, e vem no culto, o irmão faz a mesma coisa que o Acã. A mesma coisinha. Pastor, o senhor está falando uma coisa muito pesada, mas isso está acontecendo entre nós. E isso eu diria que é duas coisas que faltam. Primeiro, falta temer a Deus, e segundo, falta ter vergonha na cara, para não fazer isso e permanecer como se tudo tivesse normal. Me perdoem os irmãos da franqueza, mas eu preciso dizer isso aos irmãos. Tem coisa que não é só temor, é falta de vergonha na cara. Tem que ter vergonha, tem que ter critério, tem que ter caráter, tem que ter posição. Isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui não é qualquer casa, isso aqui chama-se casa de Deus, lugar de oferecer sacrifício a um Deus que é santo e é digno de ser respeitado, temido e honrado. E tem gente que está achando que está tudo não. Está tudo certo, mas não está não. Está não. É preciso fazer a diferença entre o que é anátema, o que é santo e o que é anátema, o que é puro e o que é imundo. É preciso fazer a diferença. Todo ser humano tem as suas fragilidades, todo ser humano tem os seus altos e baixos, todo ser humano tem as suas tribulações para vencer. Mas tem umas coisas que elas ultrapassam todos os limites, irmãos. E Deus está cansado disso. Deus está cansado disso. Pastor, e por que Deus ainda não matou uns 4, 5 assim dentro da congregação? Porque Ele está te esperando lá no fundo branco. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor, ele mesmo estava contando o testemunho dele. Ele disse que era pregador, mas pregador desviado. E ele ia, e pregava, e fazia, acontecia. E um dia lá no estado de São Paulo, ele foi de uma cidade para outra aqui em São Paulo. Tem lugar que você, como daqui a Anápolis, tudo é incluso dentro, como se fosse a grande São Paulo. E ele foi de tarde e pregou numa igreja. Chegou lá e fez aquele movimento todo. E voltou. E quando ele voltou, ele estava sozinho no carro. E ele vinha andando no carro e vinha pensando com ele: isso aqui é, rapaz,
Sou o cara mesmo, faço e aconteço, dou os meus pulos fora e ainda dou conta de fazer um negócio assim, negócio bom. Sabe que esse trem está andando bom? Olha, irmão, nem tudo que parece que dá certo significa dizer que está certo. Nem tudo. Aí ele chegou em casa, meteu o carro na garagem e entrou. A esposa já deitada, e ele entrou no quarto, tomou um banho e saiu do quarto. Quando ele saiu do quarto, saiu do banheiro e entrou no quarto, e botou uma roupa. Aí ele viu uma luzona grandona dentro do quarto dele. E quando ele olhou direito, tinha um mensageiro de Deus que estava lá, com uma espada bem grande de fogo. E ele voltou-se para ele e disse assim: hoje você vinha no caminho, dizendo que do jeito que você está fazendo, está tudo certo. Mas eu vim aqui como mensageiro enviado para te dizer: eu estou te aguardando no trono branco. Ele disse que deu um grito e caiu de joelho com a boca no pó. E passou, não sabe nem quanto tempo, ele disse que passou ali com a boca no pó, clamando e pedindo por misericórdia. No outro dia, caçou o pastor e disse: pastor, está aqui, faça de mim o que o senhor quiser, me discipline, me exclua, faça qualquer coisa, mas eu preciso voltar a ser crente novamente. Irmãos, nós precisamos zelar da nossa vida espiritual. Não seja crente porque você acha bonito vir na igreja e encontrar os irmãos. Não seja crente porque você gosta até do modelo dos hinos que são cantados. Não seja crente por isso, mas seja crente preparado para ouvir o soar da trombeta de Deus, que vai soar a qualquer momento para o arrebatamento da igreja. Hoje as redes sociais notificam que Jerusalém tem a primeira estátua que começa a receber entidade. A estátua se levanta e fala sozinha, ela cria vida sozinha. E alguém que entende de escatologia já disse que é um prospecto do anticristo que começa a ser mostrado e anunciado. O fim de todas as coisas por aqui está terminando. O que nos resta fazer é manter a lamparina acesa, azeite na botija, vestes embranquecidas, com o nome escrito no livro da vida, preparado para se encontrar com a eternidade. Glória a Deus. Isso é um fato que ninguém tem como escapar, ninguém tem como correr disso. Isso é real e vai acontecer a qualquer momento. E eu te pergunto nessa noite: se hoje nós precisarmos de enfrentar a eternidade, como que está a nossa situação? Ô pastor, eu estou respeitando os limites. Então se mantenha assim, mantenha a postura. Você não precisa ser santo demais, mas também você não precisa viver uma vida impura, imprópria, fazendo de conta que está tudo bem. Acerte o que precisa de acertar, corrija o que precisa de corrigir. Pare de perder seu tempo, passar 1 hora, 1h30, 2 horas sentado numa poltrona, sem ter convicção do que é que está fazendo, para onde ele está indo e com quem está vivendo. Isso não vale a pena. Você tem que ter convicção completa. Você tem uma consciência que está martelando aí dentro de você e está dizendo: deu errado, não está certo, está fora do rumo. Ah, pastor, de vez em quando eu encontro os crentes que eles falam assim: não, eu estou fazendo essas coisas assim, pastor, mas eu estou fazendo pelo outro lado. Tipo assim, eu abro uma cratera pelo lado e tampo por outro. Não, com Deus não tem esse negócio. Ou é sem com tudo, ou é sem nada, sem tudo.
Não tem jeito de vivermos uma vida meia boca, meio termo, e dizer que está tudo bem, porque não vale a pena, irmãos. Eu sinceramente não quero que vocês fiquem cansados vindo ao culto, cansados. Eu sei que a boa parte dos irmãos que estão aqui estão cansados igual eu estou. Minhas pernas estão aqui formigando, que hoje eu passei muito tempo em pé. O dia foi dividido em 3 etapas de batalha, de peleja. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que para vir para o culto é um sacrifício. Mas faça desse sacrifício um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não perca seu tempo. Ah, pastor, eu já estou ruim, vou sair daqui e não vou voltar mais para a igreja. Se você não voltar para a igreja, você é mais perto do inferno que você vai ficar. O negócio é acertar aqui, é organizar aqui, é combinar aqui, é acertar aqui, que é aqui que nós arrumamos a força para continuar na jornada. Deus, quando estabeleceu limites para Moisés, para Arão e para os filhos dele, ele não estava sendo carrasco, não. Ele só queria que os limites fossem respeitados. Irmão, todas as pessoas que não respeitam o limite, elas sofrem o dano. Vocês querem ver? Toda pessoa que gosta de comer doce demais é doce, é doce, é doce, é doce, é doce. Quando fica que não fala, o irmãozinho está com diabetes. E aí? Tanto foi que ele arrumou ela? Contribuiu para que ela se multiplicasse. Gordura. Bota aquele prato que daqui a pouco aquele tanto de gordura, e é gordura na carne, é gordura, e é tanta gordura, daí a pouco está com colesterol lá nas nuvens, derriado. Ah, meu Deus, não sei o que faço. Dava para ter sido feito, mas... Pega um carro onde só pode andar 30 por hora, está andando a 90, 100 por hora. Quando cuida que não, olha o problema. Quando dá multa, não é mais fácil, que paga e se livra, né? E quando dá, passa por cima de alguém, olha o problema. Todas as vezes que nós não respeitamos os limites, nós sofremos o dano. Aprenda a respeitar os limites do Espírito Santo que Ele estabeleceu na sua vida. Qual que é o limite, pastor? É que você seja santo, para que o Espírito que é santo habite em você continuamente. É que você mantenha uma vida separada. Aonde alguém está andando de todo jeito, você não anda de todo jeito, porque você é diferente. E o próprio Jesus disse que nós devemos ter cuidado para que a luz que age em nós não seja treva. Talvez para irmão praticar um ato, para irmão talvez não seja escandaloso. Quem será que está puxando esse fiozinho aí, irmão? Será que tem algum anjo puxando esse fiozinho aí? Estou vendo ele balançando aqui. Os irmãos entenderam? Amém? A irmã parece que dizer foi amém. Não foi amém, você foi? Cuide da sua vida espiritual, irmão. Glória a Deus. Porque aqui nós vamos andando juntos. Mas a minha Bíblia e a sua diz que cada um dará conta de si mesmo. Por isso que a irmã não pode ficar acertando o ponteirinho do seu relógio pelo ponteirinho do relógio dos outros, não. Você tem que ver o seu, se está trabalhando em cima do pedido, direitinho, balanceadinho, reguladinho, tudo bonitinho. Porque na hora que a trombeta tocar, não vai dar tempo de olhar. Eu andei assim porque eu queria andar parecido com não sei quem. Não, você tem que ser você mesmo, porque Deus vê você mesmo, a sua identidade, o seu DNA. Não tem outro igual. Não tem outro igual. É você mesmo que vai ter que dar conta dos seus feitos diante de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu fico pensando, irmãos, é um direito de pensar, conjecturar e imaginar.
Quando chegar lá, que disseram para Arão: Arão, os teus 2 auxiliares principais estão mortos. Mas o que aconteceu? O Senhor matou. Como assim? Foi. O Senhor matou. E ouvindo o próprio irmão usado por Deus dizer para ele: ó, nem rasgue as vestes, nem descubra a cabeça e nem chore. Você já pensou? Você não poder chorar pelo próprio filho, não poder praticar um ato de humilhação, que rasgar as vestes era isso que representava, descobrir a cabeça e jogar cinza sobre a cabeça. Era um ato de flagelo total. E o próprio Deus militar ele falava: você não chora por eles, nem rasga as vestes e nem descobre a cabeça. Senhor, e agora o que eu vou fazer? Nem você vai botar a mão neles. Vai ter que ser os primos lá que vão ter que ir lá e juntar a cinza deles e jogar fora, e tem que ser lançada a cinza fora da congregação, porque eu não quero mais nem negócio, não quero nem ver, mas nem acordo com esses camaradas. Irmão, cuide da sua vida espiritual. Se você está vendo que você está declinando, cuide da sua vida espiritual antes que seja tarde demais. Davi, ele tinha uma preocupação muito grande concernente às coisas, porque ele praticou muitos atos pecaminosos, horríveis, coisas horríveis. Mas todas as vezes que ele praticava um ato, que Deus chamava ele no aperto, a primeira coisa que ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E o que eu acho mais bonitinho é ele dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim. Agora vamos imaginar, irmão, quanto que é gostoso falar em línguas estranhas, sentir a presença de Deus. Toda a sua vida, pastor Dorival, você já encontrou uma coisa mais gostosa na sua vida do que sentir a presença de Deus na sua vida? Nunca houve, nunca haverá. A presença de Deus é o máximo, é elegante, é preciosa, é gostosa, e você pode entristecer o Espírito de Deus a tal ponto de que você nunca mais consiga sentir a presença dele na sua vida. O que leva a pessoa. Eu já ouvi a palestra de alguns especialistas falando sobre trânsito. E eles chegam a dizer que quando é que um automóvel mata o próprio dono? É no dia que o dono perde medo dele, da máquina. Porque no dia que o dono perde o medo da máquina, ele acelera ela além do que é permitido. E aí que vem a tragédia fulminante e leva a própria vida do condutor. O pecado vai matar você na proporção que você vai caminhando, vai trilhando de passo em passo e vai perdendo o temor. Entenda, o pecado vai te matar uma hora dessa em uma esquina da vida. E você vai querer voltar atrás e não vai ter tempo, não vai dar certo. Quando eu estava refletindo sobre isso aqui que eu estou falando com vocês, o Espírito de Deus me levou a refletir sobre o que o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu acerca de Esaú. Ele disse: não sejais profanos como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura pelo prato de lentilha, e depois com lágrimas buscou, mas não se achou mais espaço para arrependimento, e nem teve volta o que ele perdeu. Tenha cuidado no que Deus lhe entregou. Isso
não é seu, isso foi um favor imerecido que você recebeu. Tenha cuidado, zele do que você recebeu de Deus, zele por isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com a minha vida. Sabe, irmãos, eu me preocupo muito com cada um de vocês. Mas eu me preocupo muito com a minha vida. O que é que eu faço na minha vida? Como eu estou conduzindo a minha vida? O que eu estou fazendo a minha vida? Para que eu não tente ajudar tantas outras pessoas e eu mesmo perca a minha própria salvação. Tente ajudar alguém. Não é pecado você tentar ajudar alguém, mas se ajude a você próprio. Lute pela sua alma. O pastor João sempre costuma dizer que todo dia ele luta pela salvação de alguém. E ele disse aqui, ó, primeiro. Todo dia. Lute, porque todo dia vem uma adversidade, todo dia vem uma tentação, todo dia vem uma perseguição, todo dia vem uma tribulação, mas todo dia existe muita graça e muita misericórdia de Deus, para que se você buscar, você achar, se fortalecer e continuar, sem jamais desistir, sem jamais. Pastor, eu estou cheio de fraqueza. Quem não tem fraqueza? Eu te pergunto, quem não tem? Todos temos, mas nós temos um Deus grandão, misericordioso, compassivo, longano, cheio de amor, que para o arrependido de verdade, ele sempre tem perdão. Mas para aquele que desconsidera a sua misericórdia, ele tem um juízo no trono branco preparado, aguardando para quem chegar lá. Amém? É dura essa palavra, mas eu preciso falar com vocês. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Esse é o nosso compromisso. E essa é a nossa tarefa aqui, é de nos ajeitarmos a cada dia, para que quando Cristo se manifestar, possamos ser levados a estar com Ele eternamente. Amém ou não amém? Amém. Nós vamos contribuir e já vamos encerrar.